Palavra com a moderadora deste painel, senhora Carolina Pimenta. Alô? Bom dia a todos. Agradecer pelo convite, primeiro, para participar desse painel, com um pouquinho de atraso, mas espero que todos aproveitem, tenho certeza que vai ser uma discussão bastante bacana. Bom, vou começar um pouquinho falando das mudanças recentes que a gente teve no mercado, né? O mercado de NPL, para quem não sabe, créditos podres e créditos inadimplentes, começou no Brasil lá na década de 90 de uma forma muito pequena e pontual, né? Depois, na década seguinte, a gente teve alguns bancos como o ABN AMRO, que veio antes do Santander, entrando um pouco mais forte, setores de telecomunicação, por exemplo, entrando no mercado, e depois, logo na sequência, a gente teve um amadurecimento do mercado, ainda um pouco longe dos mercados internacionais, mas, de certa forma, cresceu de forma significativa, né? E aí, desde 2015, a gente tem enfrentando um movimento diferente de verticalização do mercado, com algumas aquisições e fusões que aconteceram, inclusive do pessoal que está aqui representando no painel. E aí, meu primeiro questionamento, o primeiro tema que eu trago aqui, é para falar um pouco sobre isso, né? Porque lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, a gente vê que o mercado tomou rumos diferentes do que está se tomando aqui no Brasil, né? Lá fora o pessoal foi mais para os bancos grandes, foram mais no sentido de vender as plataformas de cobrança e fazer vendas recorrentes com fluxos constantes, e enquanto que aqui no Brasil a gente foi num caminho um pouco diferente, em que os bancos estão adquirindo e trazendo para dentro empresas especializadas, né, para trazer esse negócio novo dentro do grupo, né? E aí eu queria colocar um pouco esse tema para a gente falar os motivadores, né? O que foi diferente aqui no Brasil que trouxe essa solução diferente do que tem acontecido no mercado internacional. E aí, se fique à vontade, Diogo, Alexandre, Luciana, até o Léo, está um pouquinho mais longe, mas se quiser comentar, fica à vontade. Oi, bom dia a todos. Acho que para a gente, do Banco Santander, um dos maiores motivadores de fazer essa verticalização, no caso desse movimento, de ter a própria gestora, a própria empresa que pode comprar créditos, foi a carência do mercado. A gente vê que tem muitos investidores, potenciais investidores, que não tinham master service, porque a maioria dos grandes master services estavam já casados com outros investidores. Tinha alguns master services que eram multi-investidores, mas que acabavam indo sempre com uma linha com o mesmo investidor. Enfim, é muito difícil, na realidade, ser multi-investidor. Então, a gente via que tinha carência, muita gente procurando para comprar carteira, mas não tinha que fizesse uma gestão adequada. Então, a gente viu muita oportunidade disso. A gente já está nesse mercado há muito tempo, há 10 anos, então a gente já conhece bastante a parte de venda de carteira, e, junto com os cessionários, a gente começou a entender melhor como que é a parte contrária, de quem compra a carteira, então os processos e tudo mais. Então, a gente aprendeu muito, e a gente achou que podia otimizar a empresa com questão de atender esses investidores. Então, procuramos uma empresa que tinha uma plataforma de cobrança diferenciada, que poderia nos ajudar a ganhar eficiência, que já conhecia o mercado na parte de compra de carteira, que já era um cessionário estabelecido no mercado, para juntar com toda a experiência que o Santander tinha, que já é longa, e poder fazer novos negócios. A gente não está só voltado, em comprar a carteira. A empresa ela traz outras oportunidades de gestão de fundos e de novos negócios. Então, acho que essa carência do mercado de investidores que não tinham master service foi um dos grandes motivadores, e da oportunidade de fazer novos negócios com uma empresa. É uma empresa independente, né?
e que ganha velocidade, porque hoje dentro do banco, quando você quer fazer alguma coisa diferente, a gente tem um tema de tecnologia. Então, lá você entra você tem uma fila de prioridades. Com a aquisição da Return, a gente tem uma plataforma própria, tem uma TI própria, a gente ganha velocidade e a gente pode inovar e fazer coisas diferentes muito mais rápido do que acontece dentro do banco, né? Então, para inovar, ganhar velocidade, também foi um dos grandes motivadores aí da aquisição. Vou comentar também. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Você comentou aí da nossa diferença no mercado brasileiro para o mercado americano, por exemplo. Eu acho que tem 2 fatores aí principais que motivaram essa verticalização. E um deles é a preocupação com o cliente. Eu acho que os grandes bancos do país têm uma preocupação enorme com o cliente, que é o tema central aqui do nosso fórum. E o fato de você ter um terceiro fora de casa, cobrando o cliente, era uma grande barreira para a cessão de carteira, e ainda é até hoje para quem não participa do mercado. Então, eu diria que a grande barreira para o desenvolvimento do mercado de cessão de crédito era justamente a preocupação com o cliente. E a partir de 2010, com algumas plataformas de master services se desenvolvendo, montando estruturas mais robustas e começando a ganhar confiança dos cedentes, esse mercado começou a se desenvolver e alguns cedentes que historicamente não cediam, começaram a entrar no mercado, e acho que o mercado brasileiro deu 2 passos super rápidos. A hora que os grandes bancos começaram a aceitar, eles aceitaram, mas também viram uma oportunidade de fazer dentro de casa. Então, acho que o primeiro grande motivador é a grande preocupação com o cliente e até a necessidade de manter o cliente dentro de casa, né? Até quando, tem um grande questionamento, até quando o cliente não é mais meu cliente, eu vou entregar esse cliente para outro. Então, acho que vira uma oportunidade aí de ter a sua plataforma e conseguir manter o cliente dentro de casa. E a segunda, concordo com o que foi dito, que você ter uma plataforma independente e focada em cobrança gera uma agilidade enorme à medida que você tem uma TI, um sistema todo dedicado, e você não concorre com as filas de desenvolvimento de TI dentro do banco, que tem novos produtos, regulatório, etc. Então, acho que temos até, como Master Service, a responsabilidade de guiar toda a inovação e toda a agilidade de cobrança dentro das grandes corporações. Então, eu diria que esses foram os 2 principais drivers aí para o movimento de verticalização. Complementar alguns pontos, acho que olhando o contexto histórico da indústria, acho que os movimentos foram interessantes. Como a Carol falou, acho que no início dos anos 2000, aí você teve 1 ou 2 vendas pontuais, né, de grandes carteiras, no momento onde você tinha no mundo afora muitos fundos de investimentos, hedge funds, pela Europa e pelos Estados Unidos, comprando essas carteiras de crédito inadimplentes, e vindo aqui para o Brasil e para outros mercados emergentes em busca de retorno. Nesse momento, você teve algumas carteiras muito grandes, e eu acho que um despreparo meio que generalizado do mercado. Acho que o investidor é despreparado, e eu acho que naquele momento, até as próprias plataformas ainda começando, Recovery começando, a gente lá em 2005, 2006 nem existia ainda. Então, tiveram até algumas operações que causaram aí alguns traumas aí em algumas instituições. Mas esse período foi importante porque iniciou-se o mercado. Talvez o grande protagonista desse início tenha sido o Santander, que lá, já com estratégia global de vender carteira, começou a atuar dessa forma aqui no Brasil, montando uma equipe da Luciane, que faz isso há anos, e faz isso muito bem. E se preparando, não só nos processos de venda per se, mas nos processos de pós-vendas que são super importantes. Aí você teve um momento lá da crise de 2008, 2009, onde muita gente desapareceu. Então, tinha muitos investidores ativos aqui no Brasil, e a gente faz sempre uma brincadeira que um dos players importantes na ponta compradora de carteira
era o Banco Lehman Brothers, que faliu. A gente brinca que o banco virou um NPL. E nesse período, em 2000 talvez final de 2008, 2009, e aí a gente já atuando, você teve muito pouca venda de carteira, em parte porque né, as pessoas, os fundos aprenderam as curvas de recuperação. Você teve um momento onde o preço de compra do vendedor e do comprador, você tinha aí uma distância bastante grande, mas acho que foi um momento muito importante, porque plataformas como a gente tomou a oportunidade desse período para se ajustar, para olhar para dentro de casa e para começar a fazer esse negócio direito como um negócio escalável grande. E aí, nesse período aí de 2000, final de 9, 10, 11, 12, eu acho que foi quando o mercado começou a amadurecer. Recovery já madura, a Cred ainda bastante ativa, a AMC ainda muito ativa, e a gente estimulando os bancos, a gente falando semanalmente, batendo na porta dos bancos, interagindo mais intensamente com o mercado de cobrança, que nós somos, o que a gente faz, na verdade, plataformas de gestão como a gente é vamos dizer, uma área de recuperação do banco, mas independente. Então, a gente atua assim como o banco com o mercado de cobrança, e muitos aqui representados, a gente atua também nessa relação. E acho que o sob ponto de vista dos bancos, e a Lu e o Léo me corrija se eu tiver enganado, ainda que seja um mercado muito concentrado no Brasil, o mercado financeiro, ele é um mercado muito competitivo. E o mundo para os bancos também ficou mais difícil, ficou tudo mais competitivo, taxa de juros ainda que naquela época forçadamente caindo, os bancos olhando para si e falando, eu preciso extrair eficiência de todo lugar possível. Então, nas discussões que a gente tinha nesse período, a gente notava que a pauta da recuperação de crédito foi subindo na prioridade dos bancos. Então, lá atrás, recuperação de crédito, ok, depois a gente pensa nisso, vamos pensar aqui na originação, vamos pensar no cartão de crédito, no novo produto de crédito. Mas eu acho que ao longo do tempo a pauta de recuperação de crédito como um negócio que gera eficiência, tendo metas, exigindo metas de suas equipes, começou a subir na pauta dos bancos. E por outro lado, investidores comprando e fazendo bem feito, tendo algum retorno. Então acho que os bancos começaram a olhar para isso pelas duas vertentes, que talvez o Diego tenha mencionado. De um lado, existe um mercado efetivamente de compra e venda de carteira de outros bancos, que, se feito direito, você tem o retorno apropriado para esse tipo de risco que você está assumindo, e você tem uma oportunidade, por ser uma gestão independente, plataforma independente, com TI independente, eventualmente você conseguir transpor isso para a própria operação do banco, e de alguma forma para o banco gerar uma eficiência na medida em que você consegue aí capturar sinergias, capturar uma operação ainda que independente, mas com uma relação com o banco para melhorar as eficiências internas do banco. E acho que muito dessas discussões, acho que passa muito sim pelo lado de tecnologia e ainda de prioridade de tecnologia, onde empresas como a nossa conseguem ser muito mais ágeis, ainda mais agora no momento que se fala muito de inovação digital, etc. A gente consegue, seja testar coisa nova mais rápido, seja implantar ou integrar novas tecnologias mais rápido em nossos sistemas de cobrança, mais do que o banco. Acho que passou muito por esse lado. Então, acho que tem essas duas vertentes aí para implementar. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite da CMS. Eu sou estava conversando aqui com os colegas antes de entrar, eu sou um pouco outsider desse processo, porque o Banco Votorantim, a BV Financeira, não tem como estratégia essa verticalização, né? Eu vou antecipar um pouco, talvez, uma questão que venha mais adiante. Qual que é a nossa visão? Nós somos bem agnósticos em relação a essa venda de carteira, né? Acho que, tendo um bom preço, tendo um bom processo, não teria problema nenhum, né, em estar fazendo essa cessão para bancos de renome, aí, bancos com processos bem ajustados, azeitados, né? A BV Financeira já
chegou a fazer negócio com Recovery, com a RCB, né, com a MC, e principalmente nessa questão de cuidados, né, é lógico que tem também assessoria, no caso, em algumas oportunidades da própria Price, né, da PwC, que faz principalmente um filtro, né, faz uma seleção antecipada dos potenciais compradores para nos dar essa segurança. O que a ABV, o Banco Votorantim, vê de bom nesse processo? Com Bradesco, Itaú e Santander por trás, principalmente dessas empresas, a governança do banco, né, é uma coisa bem importante, que fortalece os processos das empresas que compram as carteiras, né, que já, na minha opinião, já eram bastante boas, e com o know-how aí do banco, eu acho que melhoram muito mais esse controle, essa governança, principalmente na questão aí de callback e tratamento com o cliente, né? Então, eu vejo com bons olhos esse movimento. Seguindo nesse sentido, né, a gente tem, ao mesmo tempo que algum mercado se fecha, acho que abre oportunidade para outros se abrirem, e a gente tem alguns setores que estão engatinhando ainda para entrar no mercado, como o setor de serviço, de educação, e a própria telefonia, que teve uma experiência no passado, mas que agora está muito devagar. Eu queria colocar aqui uma outra questão de, primeiro, o porquê, né? Por que esses outros setores estão tão devagar dentro do mercado? E se, de repente, essa movimentação e essa união, a gente estava até comentando, né, porque uma empresa se juntou com um banco grande, e esse banco grande tem relacionamento com uma grande área de varejo, de serviço, e isso pode, de alguma forma, estreitar os relacionamentos, né? Então, primeiro, por que esses outros setores ainda não conseguiram emplacar no mercado, e se essa movimentação ela pode, de uma certa forma, ajudar e incentivar esses outros setores a começarem a considerar a venda de carteira de crédito. Se quiserem. Obrigada. Fala quem quer. É bem tímida mesmo a parte de venda de carteira. Eu acho que tem muita oportunidade do setor varejista. Eu acho que teve alguns cases negativos bem lá no passado, que a gente, inclusive, estava comentando antes de entrar, que coisas ruins, elas permanecem e são lembradas por muito mais tempo do que as coisas boas, né? Mas eu acho que já começou a abrir um pouco para o varejo, né? A gente teve algumas experiências no mercado ano passado, e voltando esse ano novamente, já teve algumas operações de varejistas que eu acho que eles têm dificuldade de entender o quanto é importante essa parte de venda de carteira para eles, o quanto recicla o estoque deles e tudo mais. Então, tem uma resistência de experiência de, eu vou vender meu crédito, o que isso vai trazer para mim, né? Vai me trazer problemas depois no pós-venda, pode me trazer uma ação contrária, pode me trazer problemas no Reclame Aqui. Como que a gente administra esse tipo de coisa, né? Eu acho que a nossa missão hoje, para poder penetrar melhor nesse mercado, e também já contando com a parte comercial do banco, o Banco Santander tem vários clientes como varejistas. E a gente acha que é uma porta de entrada que a gente possa falar com o financeiro, com o tesoureiro, ou com a própria pessoa de recuperação de crédito, para entender todo o processo e tirar os medos, os receios, explicar como é o processo, qual que é a experiência, que a gente tem um pós-venda, porque lá a gente tem um projeto lá na Return que a gente não fala só de recuperar o cliente, né? A gente pensa muito na gestão financeira. A gente entende que o cliente ele está devedor, ele não é devedor. Então a gente quer a gente quer ter uma experiência incrível para o cliente. Difícil de fazer isso em recuperação de crédito. A gente está sempre focando em inovações e tudo mais para o cliente ter uma boa experiência e que ele possa voltar a ser cliente, seja do Santander, como para concessão de crédito, como comprar
voltar a trabalhar com varejista, né? Hoje a gente já faz um trabalho desse internamente dentro do banco de revitalizar o cliente, né? Do pós-crédito. Então é importante que o varejista entenda que hoje todo mundo, quem vende e quem compra, está muito preocupado com o cliente. Porque que é o nosso cliente do amanhã, né? Hoje a gente tem aí 62, 63 milhões de pessoas que têm dívida em atraso. Então, é boa parte da população, e ela recicla, ela volta, ela roda, ela vai, em algum momento, ela vai conseguir se recuperar, se refazer, enfim. Então, eu acho que para esses que estão novos no mercado, acho que essa experiência de conversar com os players que estão acostumados com a venda ou compra de carteira, de entender como é feito todo o processo, de ter um contrato muito bem feito, de todas as frentes que a gente faz, dos dois lados, porque aí tem que ter uma parceria super importante do cedente concessionário, de que a gente pensa em preservar o cliente, e que isso é uma experiência positiva e que traz um resultado muito positivo no seu balanço, né? E a carteira de estoque de prejuízo, principalmente, que é o maior foco de NPL, é o estoque, né? Não é que nem aquela carteira que tem um atraso e tem uma provisão e que você pode melhorar essa provisão ou piorar. Não, ela é um estoque, ela só aumenta. E a sua capacidade de ficar administrando um estoque cada vez maior é complicada. Então, acho que a grande missão aqui, porque não decolou, porque a gente precisa, de fato, mergulhar, ter a oportunidade de chegar nesses potenciais vendedores de carteira, seja de varejistas, serviços, até propriamente a dívida pública, telefonia um pouquinho mais complicado, mas e de explicar como que isso funciona e funciona bem e que tem que ser uma estratégia. Hoje, no Banco Santander, a gente não vende carteira simplesmente por vender. Teve anos que a gente vendeu mais, teve anos que a gente não vendeu nada. É estratégico, que envolve várias áreas, que é uma decisão positiva para o banco. Então, acho que esse contexto todo, chegar nisso, nesse nível, chegar nessa abertura, a parte comercial do banco, que ele tem o Santander, que tem vários clientes, a gente acredita que a gente pode chegar mais próximo agora e ampliar ainda as oportunidades de compra de carteira no mercado. Eu adicionaria aqui que acho que outros mercados têm um nível de maturidade, tanto por parte do cedente quanto por parte dos cessionários, muito menor do que o setor bancário, o que é natural, né? Porque o setor bancário, além de ter volumes maiores, é um setor mais atento ao Instituto da Cessão de Crédito. E aí, pegando o exemplo da Recovery, quando no advento da crise aí 2008, 2009, em 2012, a gente focava muitos esforços em bancos e grandes varejistas. Aí quando a Recovery começou a sair na mídia, sair no jornal algumas notícias, o telefone tocava com todo tipo de gente querendo saber como é que eu faço para vender uma carteira. Então, acho que o primeiro grande entrave é que o próprio Instituto da Cessão de Crédito não era conhecido pelos players de menor porte. E a gente veio seguindo um caminho, bancos, grandes varejistas, e agora tem novos entrantes aí de porte maiores entrando no mercado. Então, esse acho que é um primeiro impasse natural. O segundo também é uma preocupação com o cliente, digna, a mesma que os bancos. E no setor varejista, por exemplo, talvez um pouco mais complexo, porque ele está inadimplente, mas tem muito varejista que faz uma negociação que você troca uma parcela do eletrodoméstico antigo por uma nova, então você tem uma forma de trazer o cliente de volta, e na hora que você ceder, você perde isso. Então, acho que o segundo entrave é a preocupação com o cliente. Obviamente, essa barreira está sendo resolvida pelo que foi comentado aqui, que agora, primeiro, as grandes plataformas estão na mídia e estão suportadas por bancos. Então, acho que cria uma confiança maior por parte dos varejistas. Do lado dos cedentes, do lado dos cessionários, eu acho que também ainda existe um grau de maturidade menor, que também é natural, porque, olhando por uma ótica de investimento, sempre é muito melhor você comprar uma carteira maior. Então, acho que a gente foi atacando o mercado pelos volumes maiores,
Nessa época que eu falei, muita gente ligava lá na Recovery, ele tinha uma carteira pequena, a gente acabava nem se mobilizando para tentar fazer a cessão, e daí não justifica, por exemplo, a contratação de um advisor, dependendo do tamanho da carteira. Então, o investimento que você pode fazer para comprar uma carteira menor, ele também é limitado. E você tem que fazer uma precificação, você tem que investir tempo naquele deal. Então, do lado do cessionário, acho que teve um pouco de falta de foco. Eu colocaria mais um impasse, que esse também é questão de maturidade, que é a expectativa de preço. Para uma instituição financeira, acho que é mais fácil ela conseguir chegar a uma expectativa de preço daquela carteira. Quando você sai desse setor, começa a virar um deal com muita simetria de informação. Não que eu, Recovery, consigo saber mais do que ele sobre o cliente dele. Eu tenho histórico de crédito, mas ele nunca vendeu aquela carteira. Então, o que normalmente acontece é que a expectativa de preço é bastante diferente, até porque ele não faz um cálculo financeiro, ele bota um valor intrínseco lá de ter o meu cliente. Mas quanto vale o meu cliente? Estou entregando a base de cliente. Falo, olha, na perspectiva do comprador, é um fluxo financeiro, né? Então, acho que tem um grau de maturidade menor. Tem alguns setores que têm volume para isso, varejista, setor de educação, setor intensivo em crédito. Mas eu acho que nós, plataformas, temos um desafio de tornar essa sessão um pouco mais padronizada e um pouco mais barata para tentar atrair e criar um mercado mais midway de volumes menores. E um último ponto que foi bem falado aí, a cessão, muita gente quando vem procurar a gente acha que a cessão é um divórcio. Olha, eu tomo a carteira, não falo mais com você, me dá o dinheiro, resolvi o problema. E a gente brinca que é um divórcio com uns 4 filhos, cara. Porque você mantém um relacionamento de pós-venda depois, tem toda uma questão de documentação. Então, existe o processo também, ele não termina quando ocorre a cessão, eles têm alguns custos adicionais depois. Então, temos o desafio de tornar esse processo, tanto de cessão quanto de pós-venda, simples e padronizado para a gente conseguir desenvolver esse mercado, que ele é enorme, de volume de unidades menores, valores menores por sessão, mas a gente conseguiria atrair um volume grande de players de diversas indústrias aí. Tentando adicionar um pouco aqui a discussão, acho que todo esse tema, né, de compra e venda de carteira, ou até mesmo o movimento de verticalização dos bancos, ele é super relevante para o mercado de cobrança em geral, e aqui eu estou falando de maneira bem ampla, né, os agentes do mercado de cobrança, seja empresas de cobrança, escritórios de advocacia, birôs de crédito, empresas de telecom, empresas de soluções de cobrança digital, o que quer que seja. Porque, no final das contas, o que está acontecendo? O mercado inadimplente está aí, né? Ele não mudou, né? Os 65 milhões de pessoas estão aí, ora um pouco maior, ora um pouco menor. O que a gente está falando aqui, na verdade, é de você passar um bastão da gestão, pelo menos em parcelas desse grupo, para outros agentes, para agentes especializados na cobrança. Então, se num momento os bancos interagem diretamente com as empresas de cobrança e com todos esses players que circulam o mercado de cobrança, a partir de um determinado momento, ou, dependendo de como o mercado fosse organizar, até antes do write-off, que a gente fala, vão passar mais e mais a se relacionar com empresas como a gente, independente se o mercado de compra e venda efetivamente vai vir dos bancos ou vai vir do varejo ou o que quer que seja. Do ponto de vista das diferentes carteiras, acho que tem três grandes grupos. Tem os bancos, né, que ainda é 80% do mercado de crédito. Eu diria que o varejo é um grupo bastante distinto, e o outro que tem bastante volume, eu colocaria as empresas de utilidades públicas, né, quer dizer, telefonia, saneamento, etc., né, água, luz, esse tipo de coisa. São perfis muito distintos de carteira. No lado dos bancos, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que, de fato, a compra e venda vai se reorganizar. Porque agora, com o movimento dos bancos,
né? Você tem aí o Itaú com a Recovery faz muita operação junto com a Recovery. O Santander continua com uma estratégia, pelo menos publicamente dito, de o Santander colocando carteiras à venda, a Return participando como outro player qualquer, captando investidores e comprando carteira. No nosso caso, a gente já tinha um sócio investidor, e agora nós temos uma associação também com o Bradesco. Então, inevitavelmente, acho que parcela da carteira do banco, acho que a gente deve comprar, mas uma parcela também relevante deve vir ao mercado. Na minha visão, talvez até um pouco capitalista do mercado, eu desejaria que fosse o mercado mais fluido possível, onde os bancos colocassem suas carteiras com o conforto devido, que agora, puxa, uns procedimentos, processos de compliance da RCB com o Bradesco e mais a PRA, que é um player internacional, é muito mais forte do que a RCB sozinha. O Itaú com a Recovery é muito mais forte com o Itaú como sócio, a Return muito mais forte com o Santander como sócio. Então, se a gente conseguisse achar uma composição, claro que não toda a carteira, mas uma parcela relevante seja colocada ao mercado onde o melhor preço e, portanto, a plataforma mais eficiente vai produzir o melhor preço, acho que isso seria muito saudável para os próprios bancos, inclusive para extrair o melhor de suas carteiras. Mas acho que se você tem um período aí, na medida em que essas parcerias são muito recentes, a gente vai ter um período aí para ver como é que o mercado efetivamente se reorganiza do seu ponto de vista das carteiras do banco. Aí você tem o varejo ele é muito peculiar, porque ele é muito pulverizado, você tem alguns grupos varejistas bastante grandes. Esses grupos bastante grandes, muitos deles têm parcerias com os próprios bancos, então você já tem aí uma dinâmica onde, para tomar uma decisão de vender uma carteira que está no balanço do banco, é uma decisão conjunta entre o varejo e o banco. Então, estamos falando de Magazine Luiza, de lojas americanas, pernambucanas, se bem que a Pernambuco tem sua própria financeira, Marisa tem uma parcela grande, a própria Via Varejo tem parcerias. Então, a carteira volumosa do varejo, no final das contas, são em parceria com os bancos. Então, a dinâmica também é um pouco mais complexa. Aí você tem o varejo médio, né, que é bastante pulverizado. Aí, como comentado aqui, eu acho que o grau de experiência, talvez, não é nem de sofisticação, mas assim de experiência, porque estão mais crus no processo. E, inevitavelmente, o varejista médio, que, deixa eu tentar esse negócio aqui de vender carteira, ele faz um corte lá atrás, então ele começa, deixa eu vender o que eu já sei que não vale nada. Aí a gente aqui na ponta compradora, vou movimentar todo aqui para comprar uma carteira de um volume que talvez até por número de clientes seja uma carteira volumosa, mas por ser tão antiga, um investimento tão pequeno, o trabalho é o mesmo. Comprar uma carteira muito grande, que vale muito, o trabalho é o mesmo. Os mesmos 100 mil clientes, 500 mil clientes vão dar o mesmo trabalho. Se for uma carteira jovem, que, portanto, vale muito, ou uma carteira muito velha, que vale pouco. Então, acaba, de uma certa forma, até desestimulando a gente, na ponta compradora, de ficar super animado em fazer isso. Eu acho que a gente aqui, olhando para frente, a gente tem que achar uma maneira, talvez, de criar processos mais simples ou procedimentos mais simples que nos possibilite fazer um acesso mais pulverizado no varejo médio, fazer sentido do seu ponto de vista econômico e do seu ponto de vista operacional. Porque você tem os meus 100 mil clientes, você tem que tratar eles da mesma forma. O pessoal entra lá no Reclame Aqui, você tem que tratar todo mundo que entra no Reclame Aqui, independentemente se é um cara de atraso de 90 dias ou se é um cara de 5 anos de atraso. Então tem essa dinâmica aí do trabalho versus o retorno econômico efetivamente para você tratar de forma pulverizada. E aí depois você tem o Luz, Gás, etc. E aí é um segmento bem difícil. É um segmento onde Telecom, em particular, passou por uma dificuldade grande aí,
alguns anos atrás, uma operação grande que foi Telefônica, ou foi, não lembro quem que foi Brasil Telecom, vendeu uma carteira grande, ticket médio super pequeno, era, sei lá, 5 milhões de clientes, um ticket muito baixo, e gerou problema, né? Porque 5 milhões de clientes e 0,50% desses clientes entram com reclamação, isso gera ruído, e gerou ruído, e, enfim, teve aí alguns desafios aí com quem comprou essa carteira, desafios judiciais que impacta, inclusive, a indústria como um todo. Então, essas carteiras eu lembro, uma ocasião, a gente tentou por vários meses fazer uma operação com a Light lá no Rio, e é muito difícil, o ticket muito pequeno, e aí a Light em particular, que deve ser igual a todas, um problema muito grande de gato, né? Então você vai cobrar o cara que é um cara que tem gato, que ele, né? E a empresa, né, do ponto de vista de cobrança, ela consegue desligar a luz, a gente não consegue mais desligar a luz, então a gente ficou muito desconfortável com os problemas operacionais, jurídicos, etc., de tratar esse segmento, mas é um volume grande, de alguma maneira, se a gente conseguir achar uma forma de suprir essas barreiras, sem dúvida que são segmentos interessantes. Aí você tem outros, né, que você tem na indústria, você tem educação, que é um que a gente já teve até alguma experiência. Acho que vai ser questão de um pouco de maturidade, de fazer uma primeira operação, dos dois lados, né, maturidade, não é só do lado do cedente, mas do cessionário também, e achar uma forma de trabalhar produtivamente, economicamente, de forma economicamente viável também. Tem um desafio grande, certamente, mas tem um ponto positivo nessa história dos players menores, que, pelo menos em teoria, o Master Service agregaria mais valor, né? Porque se você tem um banco, ele já conhece de cobrança. De novo, o Master Service de NPO ele é mais focado. Mas quanto menos focado em cobrança for o cedente, maior o valor agregado que a gente pode oferecer. E tem um segundo valor agregado, que é o fato de você consolidar dívidas, né? Se você tem, pelo lado do cliente, tem um cartão de crédito marca própria aqui, uma dívida ali, um CDC aqui, se ele tem 5 contrapartes para negociar, se você consegue ter todas as dívidas num lugar só, é uma conveniência enorme para o cliente. Então, assim, tem um desafio de como a gente desce aí na esteira de volume, mas eu acho que tem um valor agregado para todo o ecossistema aí, se a gente conseguir transpor esse desafio. A gente fala que tem os desafios, essa questão dos masters ou dos compradores hoje estarem juntos com grandes bancos, que quebra uma parte dessas barreiras, mas fica ainda a questão do preço, que o Diogo comentou, que eu acho que eu, como advisor, eu vejo muito isso, né? A diferença de expectativa de preço entre quem está vendendo pela primeira vez, quem não sabe precificar a carteira e não sabe o que esperar. Às vezes a gente vai em reuniões e o cara espera que tenha desconto de 10%, 20% numa carteira com idade média de 10 anos. É uma coisa totalmente fora da realidade, né? E para quebrar essa barreira da diferença de expectativa de preço, vocês acham que estruturas alternativas, como o profit sharing ou fluxos constantes, que é uma coisa que, inclusive, a RCB já fez com varejo, estruturas alternativas que, a princípio, podem custar um pouco mais, mas podem ajudar a quebrar essa barreira e trazer, de repente, num futuro, um fluxo mais simples, mais barato, e que entre numa roda girando, ou vocês acham que essas estruturas são caras, são difíceis de controlar, existe auditoria, não é uma estrutura interessante? Vocês acham? Acho que a primeira defesa nossa contra a disparidade de preço é vocês. Enfim, especialmente para aqueles players que são de primeira viagem, acho importante o papel do advisor, de fato, porque não é tão simples, e tendo uma precificação qualificada de um advisor, acho que, no mínimo, você já parte de um spread bem
bem menor. Acho que, claro, que nos grandes bancos ou dos grandes processos, a questão de preço é muito menor, é uma questão competitiva, você tem a gente aqui brigando por uma carteira, o maior preço ganha. Então, nessas situações, eu acho muito difícil você ter estruturas muito criativas de profit sharing, porque eu acho que não precisa. O Santander nunca quis fazer. A gente sempre falou, não, vende para a gente que a gente divide o upside. Não precisa, porque tem 3, 4 caras aqui querendo comprar minha carteira, não preciso dessa dor de cabeça adicional. Então, quando é um ambiente competitivo, uma coisa um pouco mais, acho que a gente nunca viu ganhar tração. Evidentemente que, na medida que a assimetria, às vezes nem é assimetria de informação, é assimetria de percepção, de fato é grande, essas estruturas conseguem dirimir. A gente tem algumas operações com profit sharing, com carteiras de segmentos não tão usuais, que funcionam, mas não é um grande número de operações que... Essa é pergunta de advisor para oferecer para os clientes. Acho que só vale a pena, não sei se é tão óbvio para todo mundo que é o profit sharing. Profit sharing quando você não chega a um acordo de preço, você pode fazer uma negociação do tipo, olha, o preço é X, mas se eu cobrar mais do que um valor, a gente reparte aí o que for cobrado a mais. Não sei se é tão óbvio para todo mundo. E aí tem várias variações disso, mas em conceito é um mecanismo para chegar a um preço final. O upside ele vai ser compartilhado pelos dois. Eu concordo um pouco com o Alexandre. A gente está falando aqui do desafio de padronizar e criar mecanismos simplificados. Quanto mais você customizar cada negócio, um contrato é diferente, tem que fazer um controle à parte, aí um fala por cobrança bruta, outro fala por cobrança líquida dos custos. Então, é um mecanismo conceitualmente super bacana, mas de aplicação não tão prática. Então, assim, eu diria, para deals grandes, óbvio que você faz um tailor-made ali para aquele deal. Mas como prática comum, eu acho que ele cria um ruído, aí, uma necessidade de customização e controle para cada deal que vai contra aí a padronização. Então, não sei se ele seria a solução dos problemas, não. Nós, como vendedor do Banco Santander, a gente acredita muito no preço, a gente conhece bem, a gente tem uma estrutura muito bem organizada, muito bem azeitada de recuperação de crédito. A gente está num patamar muito elevado, então a gente acredita nas nossas curvas de recuperação. A gente sabe muito bem qual que é o nosso preço, nós entendemos também qual que é o preço que o mercado pratica, porque não adianta você chegar com um preço que o mercado não pratica. Então, por o que seria razoável e bom para os dois lados para poder fazer a venda de carteira. Então, no termo de Banco Santander, desde os primórdios, lá de 2006, quando foi a primeira sessão, a gente acertou na precificação, está muito confortável, então, para a operação não faz sentido, pelo menos até agora, o profit share, porque tudo é momento, né? Oportunidade, perfil de carteira. Se você está começando com uma carteira nova e tem muita diferença de preço, talvez faça sentido. Mas eu acho que tem um ponto de custo aí que eu acho que é elevado, porque quando você fala, olha, daqui 24, 36 meses eu vou começar a dividir alguma coisa com você, você fala, tá bom, então você está gastando muito em água, papel higiênico, o cara que você contratou é caro, tem uma questão de custo, você tem que contratar, tem que fazer uma auditoria e ver, por mais que você tenha uma parceria excelente, como a gente tem aqui com a RCB, a Recovery, de muita transparência e parceria, você tem que ir lá na cozinha e ver se está tudo certo. Então, eu acho que tem um tema aí de falar, pô, mas seu custo é elevado, tem termos de auditoria, de custo elevado, de questionamento, de falar, pô, mas eu não cobraria isso, por isso que o meu retorno tá muito baixo. Então, eu acho que é uma coisa embrionária assim, no mercado para decolar, mas eu não acho que ela tem que ser descartada, né? A gente não achou uma oportunidade para fazer isso como banco.
E a gente acredita muito nos nossos modelos de precificação, a forma que a gente faz a precificação, tanto na parte de venda de carteira como na parte de compra de carteira. Lá a gente tem as duas partes, o Santander agora ele continua com a política de venda de carteira, mas ele tem uma governança totalmente apartada. Toda essa decisão de venda de carteira, preço é tudo feito no banco, não envolve em nada a return. A return ela pode entrar no processo, é sempre um processo competitivo, muito difícil o Banco Santander fazer alguma coisa bilateral. Então, ela pode entrar, então a gente deixou as governanças muito bem apartadas, muito transparente na conversa com os investidores, com os convidados, com os potenciais investidores, compradores de carteira, de que se a gente vai participar como return ou não, a gente já sai na saída dizendo qual vai ser o modelo, como a gente vai funcionar. Então, a aprovação de preço e tudo é totalmente apartada, e a da return como compra de carteira é totalmente apartada também, mas tem uma parte de precificação muito forte. Então, a gente acha que, para a gente, por enquanto, não tivemos essa experiência. Quanto a compras recorrentes, eu acho super saudável. Se você tem um cessionário, um excedente, que chegaram num bom senso, tem um pós-venda azeitado, tudo corre muito bem em termos de contrato, em termos de pós-venda, de custo e tudo mais, eu acho super saudável e sou muito a favor de que seja recorrente, né? É ruim porque perde um pouco a concorrência para quem está no mercado. Mas eu entendo como saudável, bom, você ganha, acho que mais dinheiro para os dois lados, você ganha velocidade, só melhora o processo, então eu acho muito produtivo. Só para o Alexandre não pensar que sou maluco, ele, por algumas vezes, já fez essa proposta, né, de modelos diferentes, e nós, como banco, na época, principalmente pela questão de PDD, questão tributária, e a gente foi bem reticente a novos modelos de venda recorrente ou profit sharing, né? Só que daqui a pouco, acho que em 2020, a gente vai ter um fato novo, que é a nova 2082, né? Então a gente ainda está estudando esse modelo, mas uma das coisas aí simples é que o write-off, a perda, vai para 720 dias, né? Hoje é 360. Então, isso já muda um pouco a dinâmica de recuperação, muda um pouco, de novo, eu não sei, a gente não tem uma ideia muito precisa do que vai ocorrer, mas entendemos que novos modelos necessitam ser testados, necessitam ser estudados, né? Como a Luciane falou, o modelo recorrente, ele dá uma previsibilidade muito grande para a gente, né? De ter preços acertados, de ter um fluxo, e até tem pessoas aqui da minha equipe que sabem o que é quando vem um novo comprador, né? O Diogo também estava falando, quando tem uma nova carteira, ele tem que ter um back-office, tem que ter toda uma estrutura para atender um novo banco, uma nova financeira cuja carteira foi adquirida, né? E para a gente também, né? Para cada comprador que a gente tem, nós temos uma boa felicidade no início, né? Que é o dinheiro entrando aqui no nosso caixa, mas temos um relacionamento aí de longo prazo. Temos que ter contato com vocês aí, e uma estrutura também do nosso lado, para qualquer eventualidade, né? Um cliente que teve a carteira cedida e entra pelo nosso Customer Service, ele tem que ser atendido, porque para ele, nós ainda somos o dono do crédito, muitas vezes, né? Então, acho que como o banco não tem uma tendência de ser o Fábio Júnior ou a Gretchen, né? Então, casar 10 vezes, é bem complicado a gente verificar isso, né? Então, uma venda recorrente também poderia ser um modelo razoável, aí, tendo em vista esses novos ambientes futuros, né? Aproveitando o gancho, a questão da nova 2682, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, se já tem uma expectativa de impacto no mercado ou não. Tá bom. Agora, mudando um pouco o tema de tecnologia, que é um dos temas aqui do Congresso, né?
tecnologia é bastante importante na recuperação de créditos muito antigos, justamente por ter tantos clientes, e a questão de tratamento de base de informação e enriquecimento de base é crucial no sucesso da recuperação de crédito, né? Principalmente na questão da localização dos clientes e tudo mais. Os avanços que a gente tem tido na tecnologia, as ferramentas e novas prestadoras de serviço dentro desse mercado, eles têm contribuído, têm diminuído o custo pós-cessão, principalmente para os compradores, e têm ajudado na performance da recuperação das carteiras. Uma reflexão. Esse é um tema super importante, acho que está todo mundo engajado, debruçado e estudando diferentes tecnologias, diferentes facilidades. A nossa visão hoje institucional sobre isso, e a gente tem vários esforços nesse sentido, número um, toda facilidade existente para o cliente você tem que oferecer. Então, quem não oferece as facilidades vai ficar para trás, seja facilidade de negociação, né, de ter um portal, de ter, enfim, alguns têm apps de negociação, de pagamentos, diferentes formas de pagamentos. Você tem que oferecer do que tem de melhor. Eu acho que, e aí a nossa visão aquela carteira mais antiga, né, que é mais o nosso volume, não é longe de ser suficiente você ter uma estratégia puramente digital. Acho que isso não funciona. Você tem que oferecer o que está disponível, mas no final das contas, pelo menos no curto prazo ou no futuro visível, a operação de cobrança ela é crucial. Você abre vários novos canais de entrada que você tem que estar apto a mensurar e ver da onde que está vindo, como que você mensura diferentes canais, o custo de diferentes canais, porque você pode ter um cara que foi estimulado aí no portal, entrou, acabou não negociando, mas ligou no inbound do seu call center e fechou por lá. E você define, né, como é que você define isso? Isso aqui foi um esforço digital ou foi um esforço manual? Então, enfim, a gente está muito nessa de definir os diferentes canais, de definir as diferentes métricas, para a gente saber aonde que a gente está sendo mais produtivo, aonde que o nosso custo está sendo mais efetivo, mas ainda com a ciência de que call center, ligar, falar com o cara é absolutamente crucial. Acho que a história muda um pouco quando você vai falar nas carteiras mais recentes, e aí principalmente no lado dos bancos ainda, né, né, o atraso ou a preventiva do banco, ou o atraso curto de 5, 10, 15 dias, ou até 60 dias, eu acho que você tem uma tração muito maior dos canais digitais do que o cara que está atrasado há 3, 4 anos, e que a gente tem que ligar, tem que conseguir falar com o cara. A questão que você comentou que é uma questão importante, né, de localização, que o primeiro insumo nosso é localizar o cliente, achar esse cara para conseguir ligar, para conseguir tentar fazer um acordo. Com essas as novas tecnologias, novos meios de comunicação, de achar o cara, se a gente vai conseguir aumentar, ou pelo menos acelerar os índices de localização de uma carteira antiga, e aí sim agregar valor a ela e torná-la mais valiosa. Acho que isso é um ponto relevante que, para mim, não está muito claro ainda, pelo menos. Eu dividiria aqui, por didática, da tecnologia em 2 pontos. Um é canal de cobrança e o outro a localização ou base de dados, né? Em termos de canais, acho que a problemática do Master Service de NPL é mais ou menos a mesma de um banco ou de qualquer cobrador, né? Hoje em dia você tem que oferecer diversos canais e você tem que saber mapear dentro dos teus clientes qual é o canal preferível de cada um. A gente acho que a problemática é a mesma. A gente tem uma vantagem em relação ao cedente, porque a gente, sendo multicedente,
eu tendo a ver, às vezes, ter várias dívidas do mesmo cliente. Aquilo que eu falei, tem um ganho de conhecimento de cliente, que muito escritório de cobrança também tem essa vantagem. Então, de canal, eu acho que é o desafio da indústria inteira. Falando em localização, base de dados, acho que aí o Master Service tem talvez uma posição um pouco mais privilegiada ou de mais responsabilidade, porque eu tenho vários cedentes, então eu recebo informação dos cedentes, eu tenho vários escritórios de cobrança cobrando para a gente, então tem um desafio aí de sempre saber qual é a melhor informação. Então nós temos mais tentáculos, mas eu acho que a tecnologia disponível é a mesma. O que eu vejo de desafio é para os players todos em conjuntos, porque sabe, pegar o retorno do escritório de cobrança, ou se o cedente já conseguir me passar uma informação mais digerida, ou já me passa um contato hot, eu consigo contactar mais, o preço vai subir. Então, acho que a gente está no centro aí dessa captura de informações, e o desafio é saber pegar o retorno de todos e sempre marcar qual a melhor informação e ir limpando o lixo da base. Então, assim, de desafio, acho que estamos falando muito aqui nos 2 dias, a captura de informações está mais fácil, por diversos canais, chats, e-mails, celulares. Historicamente, você fazia cobrança por carta e telefone fixo, que o cara muda, você não acha nunca mais ele. O celular já tem uma tendência a ele mudar menos o número de celular, o e-mail menos ainda. Então, a multicanalidade está melhorando a captura de informação, mas tem um desafio grande aí de, em conjunto, a gente destilar tudo isso e sempre ter a melhor informação disponível. E aí acho que o Master Service dedicado tem um papel importante nesse processo. Bom, acho que o tema central aí, além de cliente, também é tecnologia, no congresso todo, né? E acho que é senso comum de todos que temos que investir em tecnologia, né? No nosso caso, nesse painel, eu também, no momento, acho muito difícil alguém com 3 anos de atraso em cobrança acordar e falar, não, eu vou entrar no site e pagar, né? Acho um pouco provável. Pouco provável. Mas, assim, tinha até uma palestra interna na nossa empresa, onde o palestrante estava fazendo um paralelo entre Blockbuster e Netflix, né? De como a inovação demorou para chegar, mas quando chegou ela foi fulminante, né? Então, foi muito rápido. O que eu vejo um movimento, tanto das empresas aí que compram carteiras, como das próprias assessorias, é um investimento forte na parte do digital, na parte de inovação, na parte de tecnologia, fortemente preparados para o futuro. Acho que isso é um bom movimento. Ainda não chegou, mas nós temos uma geração que tem pouca afinidade para contato humano. Eu tenho um filho, uma filha aí já na adolescência, eu ligo para eles não atendem o telefone e mandam um WhatsApp de volta falando, você me ligou? Eu falo, pô, atende o telefone, né? Então, tem essa geração chegando, que eu acho que ainda vai demorar um pouco para ter um corpo, ser economicamente independente, mas existe. E a gente realmente tem esse driver aí de inovação bastante forte. Eu acho que é um caminho sem volta. Só para complementar, a gente tem bastante experiência de recebimento lá de gestão de prejuízo, acima de 3 anos, a gente precisa acreditar nisso, porque a gente tem uma carteira grande, ele precisa ser provocado, ele é difícil de chegar, de se movimentar, mas a gente tem. O maior que 5 anos é um pouco mais difícil, mas o de 3 anos ainda tem uma sobrevida importante aí para a gente. A gente tem, pelo menos lá, uma importância boa. A gente se surpreendeu com essa parte de digital, sabe, na carteira, que geralmente são públicos de venda, são as carteiras que já estão em prejuízo. A gente implantou alguns canais digitais e a gente teve uma boa surpresa do retorno disso. Um esforço muito grande
de desenvolver um portal, de trabalhar com escritórios de cobrança e mesmo de advocacia, que nós temos as duas carteiras, tanto administrativa como judicial, e a gente ficou bem surpreso com os resultados que apareceram, por ser uma carteira mais velha, uma faixa etária de idade também maior, a gente teve uma boa surpresa. Então, a gente achou que as nossas informações de saída já estavam melhores, que a gente falou, nossa, tá ruim a nossa informação. Não, a gente conseguiu fazer alguma coisa importante. Então, foi uma surpresa. Para a gente, a parte do digital em recuperação e mesmo em localização, e também a demanda voluntária, né? Ter um canal que ele não precisa falar com ninguém, porque muitas vezes o devedor ele fica ofendido, ele quer resolver o problema dele, mas ele não quer que ninguém cobre. Então, ele gosta de ter um canal ali, uma via que ele mesmo resolve o problema dele, não precisa falar com ninguém. Então, na carteira assim, de gestão de prejuízo, foi uma excelente surpresa e tem uma movimentação muito forte ali, até para redução de custo e para agradar e atender o cliente mesmo. Legal. A gente tem pouco tempo agora, eu queria abrir, saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém? Não? Então, tá bom. Então, acho que a gente podia terminar falando em 4 minutinhos, falando aqui se, dado tudo isso que a gente conversou, o tema principal do debate é NPL, decola? Já decolou, né? Para a gente que está no mercado, já decolou. Mas tem muita oportunidade, como a gente disse, né? De novos vendedores de carteira. Tem muita oportunidade em todos os ramos aqui, segmentos que nós falamos, mas ele já decolou, cresceu bastante, tem várias. Antigamente, como banco, praticamente era o Banco Santander, tem o BV também, que tem a parte de veículos, mas agora já teve fortemente Caixa, fortemente Bradesco, e eu acho que, apesar das associações que fizeram, as políticas de venda continuam, tanto internamente como para o mercado. Então, já decolou, mas tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para acontecer. Eu concordo, acho que o mercado está aí, ele se reorganizou, está se reorganizando de uma forma um pouco diferente, mas eu acho que, independente de como ele vai estar daqui a 2, 3 anos, eu acho que, no final, o sistema vai estar mais eficiente, eu acho que vai estar mais com custos mais bem gerenciados, com eficiência na recuperação melhor, com atendimento ao cliente, quem sabe até melhor. A gente, com a associação dos bancos, quem sabe a gente tem uma visão até mais ampla do cliente, né? Tendo a possibilidade de ver todos os contratos que um cliente tem, tratar isso de forma unificada, que é super importante para o cliente final. A fluidez da compra e venda efetivamente de carteira, eu acho que é daqui para cima, francamente. Seja por novos segmentos, ou seja por segmentos de carteira dentro do próprio banco, trazendo ao mercado, ainda que se tenha uma relação societária com uma plataforma de gestão. Então, a gente está bastante otimista aí de como os próximos anos vão desenrolar. Concordo também, acho que decolou. Eu acho que a gente passou por um capítulo agora importante, estamos entrando em um novo capítulo importante, que após verticalização, cada player vai tentar extrair o máximo de sinergia e buscar o ponto ótimo dentro da sua plataforma conjunta, talvez para depois o que se falou aqui, buscar a sinergia total no mercado. Então, acho que no curtíssimo prazo vai ter essa digestão das plataformas compradas, mas esse processo dá muita maturidade, principalmente para as plataformas, não só tecnológica, mas também de relacionamento com o cliente. Então, eu acho que devemos ter mais capítulos depois. Então, decolou, já está voando, mas acho que tem um voo longo aí pela frente. Bom,
só corroborar com os colegas, eu acho que realmente decolou, faz parte da estratégia ainda do banco, apesar de recentemente não termos feito nenhum bid ainda, mas é um processo que foi sempre positivo para nós. Nós estamos satisfeitos também com a performance que a gente tem, às vezes fica um pouco mais difícil aí de precificar, né? Acho que com a parceria aí das assessorias de cobrança, a gente vem tendo uma boa performance, mas é uma das alternativas, tendo um preço bom. É lógico que é uma das estratégias aí sempre bem vistas. Você tocou num ponto bom aqui. Eu estou tentando lembrar, mas eu não lembro de nenhum caso de alguém que entrou e se arrependeu. Eu estou tentando lembrar aqui se alguma vez a gente comprou carteira de alguém que não gostou do processo e desistiu. Não me lembro. Então, parece que a experiência aí tende a ser boa. Bom, então, encerramos aqui. Obrigada por todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado as discussões. Eu aproveitei bastante. A gente fala no dia a dia para transações